A Bíblia aborda o tema do consumo de álcool de forma abrangente, fornecendo orientações e princípios que os crentes podem considerar. Ao longo dos seus textos, encontramos passagens que reconhecem a apreciação moderada de bebidas alcoólicas, como o vinho, em ocasiões festivas. A Bíblia afirma que é aceitável desfrutar dessas bebidas com moderação, alegrando o coração e agradecendo a Deus por elas. No entanto, a embriaguez é fortemente condenada pela Bíblia. Ela adverte sobre os perigos e consequências negativas associadas ao consumo excessivo de álcool. A embriaguez pode levar à libertinagem, a brigas e pode impedir que as pessoas ajam com sabedoria. A Bíblia exorta os crentes a evitarem a embriaguez e a buscar a plenitude do Espírito em vez de se entregarem ao excesso de bebidas alcoólicas. Além disso, a responsabilidade e o respeito são princípios fundamentais quando se trata do consumo de álcool. Os crentes são incentivados a agir com responsabilidade, considerando o impacto de suas escolhas sobre os outros. A Bíblia destaca a importância de evitar causar tropeço aos irmãos em sua fé, evitando comportamentos que possam levar outros a cair em tentação ou prejudicar seu testemunho cristão. Há também situações em que a Bíblia encoraja a abstinência completa do álcool. Por exemplo, sacerdotes e líderes religiosos eram instruídos a não beber vinho ou bebidas fortes durante o cumprimento de seus deveres sagrados. Essa orientação reflete o chamado à sobriedade e à consagração no serviço a Deus. É importante destacar que a interpretação e aplicação dessas passagens podem variar entre diferentes tradições religiosas e indivíduos. A Bíblia oferece princípios gerais para orientar os crentes, mas a maneira como esses princípios são aplicados pode depender do contexto cultural e das convicções pessoais. Em última análise, a mensagem central da Bíblia sobre o consumo de álcool é a busca pela moderação, sabedoria e amor ao próximo. Os crentes são chamados a agir com responsabilidade, evitando excessos que possam levar à embriaguez e ao pecado, ao mesmo tempo em que respeitam a liberdade individual e consideram o impacto de suas escolhas sobre os outros. O objetivo é buscar agradar a Deus em todas as áreas da vida, incluindo o consumo de álcool. Vou compartilhar algumas passagens relevantes sobre esse tema. Apreciação moderada. A Bíblia reconhece que o vinho e outras bebidas alcoólicas podem ser apreciadas moderadamente. Por exemplo, em Eclesiastes 9:7, está escrito: vá, coma com prazer a sua comida e beba o seu vinho de coração alegre, pois Deus já se agradou do que você faz. Também há referências positivas ao vinho em Salmo 104, 14 e 15 e em outros versículos. Cuidado com a embriaguez. Embora a Bíblia reconheça a apreciação moderada de álcool, ela adverte fortemente contra a embriaguez e seus efeitos negativos. Em Efésios 5:18, Paulo escreve: "E não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito." Também em Provérbios 21, é dito: "O vinho é zombador, a bebida fermentada provoca brigas, quem por elas é dominado jamais será sábio." Responsabilidade e respeito. A Bíblia exorta os crentes a agirem com responsabilidade e consideração em relação ao consumo de álcool, especialmente em situações em que isso possa afetar outros. Em Romanos 14:21, Paulo escreve: "É melhor não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve seu irmão a cair." O princípio aqui é evitar causar tropeço ou prejudicar o testemunho cristão por meio do consumo irresponsável de álcool. Abstinência em certos contextos. Existem situações em que a Bíblia encoraja a abstinência completa do álcool. Por exemplo, em Levítico 10:9, os sacerdotes são instruídos a não beberem vinho ou bebida forte quando estiverem realizando seus serviços sagrados.
Também em Provérbios 31, 4 e 5, é dito: não é próprio dos reis, ó Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes desejar bebida fermentada, para que não bebam, e se esqueçam do estatuto e pervertam o direito de todos os aflitos. É importante notar que a interpretação e a aplicação dessas passagens podem variar entre diferentes tradições religiosas e indivíduos. Além disso, a Bíblia trata do consumo de álcool em um contexto cultural específico e em relação a princípios mais amplos de amor, responsabilidade e moderação. Há outras passagens bíblicas que abordam o tema do consumo de álcool de forma direta ou indireta. Aqui estão mais algumas referências relevantes. Provérbios 23, 29 a 35. Nesse trecho, há uma descrição vívida dos efeitos negativos do consumo excessivo de álcool e dos perigos da embriaguez. Ele adverte sobre os problemas que a bebida pode causar, como brigas, confusão mental e dores. 1 Timóteo 3, 2 e 3 e Tito 1, 7 e 8. Esses versículos falam sobre os requisitos para líderes na igreja, incluindo a proibição de serem odados ao vinho ou bebedores excessivos de vinho. Essas passagens enfatizam a importância da sobriedade e da temperança nos líderes religiosos. 1 Coríntios 6, 9 e 10 e Gálatas 5, 19 a 21. Esses trechos mencionam os bêbados como parte de uma lista de comportamentos pecaminosos que são contrários aos princípios cristãos. Eles destacam que aqueles que persistem em tais comportamentos não herdarão o reino de Deus. Provérbios 21. Essa passagem já mencionada anteriormente adverte sobre os efeitos negativos do vinho e da bebida fermentada, enfatizando que podem levar a brigas e a falta de sabedoria. Essas são apenas algumas das passagens relevantes sobre o assunto na Bíblia. É importante estudar e interpretar o conjunto das Escrituras com cuidado, considerando o contexto histórico, cultural e teológico, além de buscar orientação de líderes religiosos e comunidades de fé para uma compreensão mais abrangente. A Bíblia, uma fonte de sabedoria e orientação para muitos de nós, aborda essa questão de maneira abrangente, oferecendo princípios que podem nos inspirar a tomar decisões sábias e responsáveis. Em primeiro lugar, a Bíblia nos ensina que tudo o que fazemos deve ser feito com moderação e equilíbrio. O vinho e outras bebidas alcoólicas podem ser apreciados, mas é crucial que o façamos com sabedoria. A alegria e o contentamento que podemos experimentar ao desfrutar dessas bebidas em ocasiões festivas são um presente de Deus, um motivo para celebrarmos e agradecermos. No entanto, precisamos estar atentos aos perigos da embriaguez. A Bíblia nos alerta sobre os efeitos negativos do consumo excessivo de álcool, que podem nos levar à libertinagem e às brigas. A embriaguez nos tira a clareza de pensamento, nos desvia do caminho da sabedoria e nos leva a tomar decisões das quais podemos nos arrepender amargamente. É um caminho que devemos evitar, pois não condiz com os princípios que nos são ensinados. A responsabilidade é um valor que a Bíblia nos incita a cultivar em todas as áreas de nossas vidas, inclusive no consumo de álcool. Somos chamados a agir com consciência e respeito pelos outros. Devemos considerar o impacto de nossas escolhas em nossos relacionamentos, evitando causar tropeços aos nossos irmãos de fé. Nosso testemunho cristão é precioso e, portanto, é nosso dever protegê-lo. Há momentos em que a Bíblia nos encoraja a escolher a abstinência total do álcool. Essa orientação é especialmente relevante para aqueles que têm um chamado específico, como sacerdotes e líderes religiosos. Eles são instruídos a se absterem de bebidas alcoólicas para cumprir seus deveres sagrados com clareza de mente e consagração. Essa é uma lembrança poderosa de que,
Em certas situações, a melhor escolha é abrir mão do álcool em prol de um propósito maior. Meus amigos, ao considerarmos esses ensinamentos, somos chamados a buscar a moderação, a sabedoria e o amor ao próximo. Somos convidados a cultivar a autodisciplina e a agir com responsabilidade em todas as áreas de nossas vidas, incluindo o consumo de álcool. Devemos ser exemplos de equilíbrio e temperança, sempre lembrando que nossas escolhas não afetam apenas a nós mesmos, mas também aqueles ao nosso redor. Que possamos ser pessoas conscientes, que valorizam a alegria e a celebração, mas que nunca percam de vista a importância de agir com sabedoria e consideração pelos outros. Que possamos nos lembrar do chamado à responsabilidade e ao respeito, evitando excessos que nos levem por caminhos sombrios. E que, acima de tudo, busquemos agradar a Deus em todas as áreas de nossas vidas, inclusive em nossas escolhas relacionadas ao consumo de álcool. Lembrem-se, meus amigos, somos chamados a brilhar como luz neste mundo, e isso inclui nossas decisões em relação ao álcool. Que a nossa moderação, sabedoria e amor ao próximo inspirem outros a buscar um equilíbrio saudável em suas próprias vidas. Que possamos ser um testemunho vivo de uma fé que nos guie em todas as circunstâncias, incluindo aquelas relacionadas ao consumo de álcool. Que cada gole que tomemos seja um lembrete constante de nossa busca pela moderação, sabedoria e responsabilidade. Que sejamos pessoas que apreciam as bênçãos da vida, mas que também se afastam dos excessos que podem nos prejudicar e prejudicar aqueles ao nosso redor. Que a graça e a sabedoria divinas nos guiem nessa jornada, capacitando-nos a tomar decisões que honrem a Deus e promovam o bem-estar de todos. Juntos, podemos trilhar o caminho da moderação e inspirar outros a fazerem o mesmo.